Irmãos, nós vamos falar hoje sobre fundamentos de um casamento saudável. Vai ser apenas questões fundamentais, superficiais, nada profundo, porque no estudo, quando terminarmos as séries que estamos indo, nós vamos entrar de maneira mais profunda sobre algumas questões de casamento, hein? E queremos, né, se assim Deus permitir, nos falar alguns pontos que eu acho interessante aqui. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a escritura, ela sempre será inspirada para instruir. Então, mesmo que seja na correção, ela está te instruindo para redarguir, amém? Ela sempre vai estar ali sendo proveitosa, sempre será inspirada e ela sempre servirá para você, amém? Amém. Então, o nosso compromisso tem que ser sempre com a palavra. Escute bem o que eu vou dizer: o nosso compromisso sempre tem que estar na palavra. Amém. Você não pode ter nenhum outro tipo de compromisso religioso que não seja com a palavra. Você pode passar 10, 20, 30 anos no engano, mas se reconheceu que a palavra está conduzindo-te para um lugar, siga a palavra. Amém. Amém? Siga a palavra. No mesmo livro, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, conjuro-te diante de Deus, nem era isso que eu ia falar mais, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está deixando claro, Paulo, né, que ele está dizendo, olha, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo, né? É o mesmo? Não é o mesmo, né? E do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. E aí, se a gente for continuar, ele diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, e aí por aí vai, amém? Então eu peço encarecidamente, de todo o coração, sinceramente, eu não estou aqui falando da boca para fora, eu peço encarecidamente que os irmãos nos ajude em oração, ore pelo seu pastor, para que, eu não estou falando aqui de maneira indireta, que Deus julgue meu coração, estou inocente se tiver alguma coisa acontecendo fora, alguns estão compreendendo, mas realmente agora eu estou inocente, sinceramente. Mas assim, eu peço aos irmãos de todo o meu coração, ore para que eu nunca caia neste problema desta era, que é se tornar juiz das causas alheias, que é querer ensinar, né, como um bispo, como outras igrejas da mensagem devem agir. Orem para que eu nunca caia nisso, amém? Para que eu nunca fique com essas coisas, militando nas causas alheias. Ore no fundo da minha alma, amém? Ore. Eu só quero concluir meu trabalho, irmãos. Deus me deu o ministério, só quero concluir. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se eu tenho 1 ano, se eu tenho 10 dias, se eu tenho ainda 50 anos para frente, eu não sei. Eu só quero concluir o ministério que Deus confiou em minhas mãos. Só. Eu não estou almejando nada, não estou atrás de riqueza, não estou atrás de status, não estou atrás de grandeza, não estou atrás de ser o soberano, não estou atrás de ser o peixe grande, não estou atrás de nada disso, não estou querendo comprar briga e nem participar de briga. Eu não estou, vocês conhecem a minha índole, né? Sabe? Amém? Então eu não quero status, não quero nada. A única coisa que eu quero é me preocupar, como eu tenho feito, os irmãos sabem há muitos anos, eu sempre estou em conversa entre os denominacionais. Este povo, sim, eu sempre estou no meio deles, sempre. Do começo ao fim, é no meio deles que eu estou ali, falando, ensinando, é eles. O povo da mensagem já tem a sua revelação, vão ser julgados segundo ali já sabe o caminho, que é a palavra em primeiro lugar. Então assim, ali cada um vai ser julgado.
Os denominacionais não, são inocentes. Muitos ali estão na inocência, e ali sim, né, é o caminho que eu estou buscando trilhar. É o caminho que eu estou tentando trilhar, seguindo. Quando eu falo trilhar, é confrontar naquilo que está errado e trazer para a palavra. Trazer para a palavra. É o ímpio que está lá fora, que não conhece a palavra, é esses. Amém? Eu não tenho prazer nenhum em militar em nada, em nada. Eu não tenho soberba nenhuma no meu coração e nem quero ensinar o que as igrejas dos outros. No entanto, eu sou posicionado na palavra. Então, assim, o que é doutrina, se for bíblico, eu estou aqui sempre, irmãos. O que é doutrina do homem, o que é doutrina do diabo, né, que vai contra princípios claros e objetivos na palavra, eu sempre estarei contra. Porque eu saí da denominação, não foi para cair em outro engano. Eu saí da denominação porque eu aprendi que eu tenho que ficar com toda a palavra. E o nosso prazer é esse, é ficar com toda a palavra. Amém? Esse é o nosso prazer, ficar com toda a palavra. Então, se nós ficarmos com toda a palavra, tudo muito bem. Certa vez me ligaram, falaram algo e eu não titubeei. Falei, ó, é isso, está errado isso aqui, está errado isso aqui, está errado isso ali, está errado isso aqui. E essa pessoa me elogiou e disse, pastor, eu quero... Olha, isso é para poucos, porque geralmente quando a gente aperta ali, vai dizer, não é isso, não é isso que eu quis dizer. Não, eu sempre fui posicionado, que é errado é errado, que é certo é certo. Que é errado é errado, que é certo é certo. Inclusive alguns irmãos já ouviram alguns áudios na época, né, como é que foi de fato uma conversa que eu tive. E apesar que, irmãos, eu estou falando isso aqui, mas eu estou ligando uma coisa com outra, porque minha mente está ligando, mas eu não estava com esse pensamento. Que Deus me julgue, inclusive. Mas essa parte eu vou editar, que eu não vou deixar, que isso aí dá corda para... Deus me ajude que eu lembro. Mas, então, eu só quero ser sincero com vocês. Orem, irmãos, orem. Porque no dia que eu não tiver Bíblia para falar, no dia que eu não tiver mais palavra, eu vou estar caçando uma coisa ali na internet, eu vou estar procurando a vida dos outros, estar procurando o ministério dos outros, o que eles pregam, se fizer peça ou se não faz, essas coisas aí. Eu não quero saber dessas coisas, não. Cada um cuida, né? Já teve igrejas aí que o pessoal estava dançando, era forró, num companheirismo. Eu nunca me meti na igreja dos outros, eu vou me meter porque estava maior de peça. Então, assim, cada um julgue, amém. Cada pastor cuida do seu rebanho. Cada pastor cuida do seu rebanho. O profeta diz que o denominacional, eles não têm pastores. O profeta diz isso. Eles estão ali como mercenários, estão no lugar de um pastor, mas não são de fato. O Mombrano diz que Deus confia em cada cidade um pastor para uma cidade. É o que ele diz. Então, assim, se eu sei onde está a carência, é ali que a gente tem que estar atuando. Por isso que quando vocês veem alguém me ligando, mandando mensagem, querem que eu resolva, é por causa desse princípio. Mas eu mesmo quero ver, meu irmão, ninguém nunca da denominação me mandou um dízimo para mim. Por que eu quero resolver o problema dos outros? Eu não quero, só que por causa deste princípio. Se eu sou pastor, eu não sou pastor. Irmãos, pastor, ele tem uma responsabilidade com a alma. Se alguém chegar e falar alguma coisa para você, eu só, por exemplo, já aconteceu, o irmão Goleiro sabe dessa história, de uma irmã. Então, ore, tá bom, irmãos? Ore por mim. Eu não tenho tendências. Quando eu peço oração, não tenho de fato tendência para isso. Eu nem sequer eu assisto pregações, principalmente os pastores da mensagem, eu não assisto. E quem eu assisti, eu parei de assistir. Então eu não assisto, eu não tenho tendências para nada. Mas eu peço que ore, porque o diabo ele é sujo. Esse espírito dessa era é um espírito de contenda, um espírito faccioso, irmãos, de contenda. Então vamos ficar de pé. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que te ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados de dentro de vós,
Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoadores uns dos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor Deus, acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco, Deus, porque grande é o Senhor para agir em nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então observe que o texto que lemos diz que nós não podemos abrir nossa boca, não é isso? De forma alguma com palavras torpes, para promover discussões, não é isso? Mas antes nós devemos abrir a nossa boca com vigilância, para que Deus nos dê graça para falar com aqueles que nos ouvem. E ele diz, então não entristeceis o Espírito Santo, porque nele estáis selados até o dia da redenção. E toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, sejam tirados de dentro de nós. E ele continua no versículo 32, antes sejam uns para com os outros bendignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Só essa leitura, irmãos, ela é o suficiente para a gente refletir e ir para casa. Só apenas a leitura, ela é o suficiente. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos manter firmes, e nós devemos manter a seriedade, nossos valores que devem ser inegociáveis, princípios que devem ser inegociáveis. Então, quando se fala de ética ministerial, não é um pensamento filosófico onde você cobra e não vive. Quando se fala de ética pessoal, não é um pensamento que você exige de outro, mas não cumpre, não faz. Precisa partir de dentro de nós. São valores que precisam nascer dentro de você. Você viu um hino que eu coloquei hoje no grupo da igreja? Sobre esses princípios, sobre o período da restauração que precisa nascer primeiro no nosso coração. Se não nascer no nosso coração, qualquer doutrina certa com o espírito errado não te levou a lugar nenhum. A lugar nenhum. Porque você conhece a doutrina verdadeira, mas ainda tem um espírito errado. Você ainda é faccioso, você ainda é contendeiro, você ainda é blasfemador, você ainda é acusador, você ainda luta contra os princípios da palavra. E aqui, irmãos, antes de eu entrar em questões de casamento, porque eu quero falar sobre os fundamentos do casamento. Antes de falar das questões fundamentais do casamento, eu preciso falar das questões fundamentais do indivíduo. Se o indivíduo ele não consegue se manter, irmãos, sóbrio, honesto, cauteloso, com estes princípios que foram narrados nessa escritura que lemos em Efésios, por Paulo, se ele não consegue individualmente guardar estes princípios, esses valores, ele não conseguirá guardar com alguém, porque a culpa é exclusivamente do indivíduo. Então, primeiramente, a gente precisa observar, por exemplo, o próprio companheirismo que nós tivemos. Companheirismo foi bom ou não foi? Amém. Que companheirismo bom. Mas quem sabe, irmãos, no dia a dia, na hora do aperto, porque assim, na hora que todo mundo está sorrindo é bom demais, na hora de alguma exigência, de uma cobrança, a gente vai ver que tipo de espírito cada um tem. Um se ofende com outras coisas, outro fica irado, outro fica zangado, outro fica bufando sozinho, e as pessoas se envenenam sozinho. E geralmente as pessoas não têm maturidade para resolver, não têm maturidade para ir lá na causa e dizer assim, olha, eu soube isso aqui, como é que é isso? Olha, não tem maturidade. As pessoas guardam aquilo, aquele rancor, aquela mágoa, aquele princípio qual Satanás coloca lá dentro. E aquilo mostra que aquela pessoa não tem capacidade nenhuma para viver em paz nem consigo mesmo. Imagine com o próximo. Porque são pessoas aflitas de espíritos. São pessoas que não suportam pressão nenhuma. Pressão. Eu não sei quem foram os chefes das equipes, por exemplo, de cozinha. E então, você às vezes não consegue perceber as pessoas que estão do teu lado, quando você está agindo errado, quando teu orgulho, a tua soberba ainda é grande, porque você está focado em uma coisa e está passando por cima de tudo e todos. Às vezes acontece isso. E, no entanto, no que diz respeito ao caminho da fé, que era o que você deveria fazer, é focar lá para a chegada,
Aí sim você deveria esquecer o Satanás, as provações, deveria esquecer as ofensas, deveria esquecer a vaidade. Aí sim, mas aí nessa hora é que a gente quer se distrair nas coisas do diabo. Às vezes a gente faz algo invertido, a gente trabalha de maneira invertida, e às vezes não vigiamos com lábios, não vigiamos com as obras, não vigiamos. E Tiago diz: aquele que não vigia com a boca, ele vai ser guiado como um bosque, né? Pegando fogo. Todavia aquele que vigia com os lábios, esse é perfeito, disse Tiago. A perfeição está na vigilância dos lábios, porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. E aí quando nós lemos o texto, eu vou focar aqui no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Se você não fala, irmão, cuidadosamente com o próximo, você não serve para nada. Você está fazendo justamente o oposto, falando palavras torpes, pesadas, um coração amargurado, e você gera problemas para outras pessoas. No contexto do casamento, a falta de comunicação, ela é extremamente relevante. A falta de comunicação no casamento é extremamente relevante. E se talvez para alguns casamentos está difícil, por causa da idade, do tempo, onde dois precisam mudar e não apenas um, não é difícil para quem está começando, não é difícil para quem tem poucos anos, não é difícil para quem ainda tem temor, não é difícil para quem não é obstinado. Os obstinados ouvirão a palavra e nunca praticarão. Eu já ensinei isso aqui, é aquilo que eu falei. A pessoa pede um conselho lá, você está dizendo uma coisa, a pessoa: não, mas não sei o que. Faça daquele jeito, porque a obstinação faz parte da natureza, e não é porque aquela pessoa quer, já está fazendo parte da natureza. E se não houver uma redenção em Cristo, aquele espírito sempre estará lá, sempre. E aí só vai sobrar duas coisas: ou um lar cheio de contendas, ou um lar dividido. Porque quem é obstinado, você terá contendas com tua esposa ou com teu esposo, por ser obstinado. E se não houver diálogos, não haverá contendas, mas não haverá explosão. Ou seja, a casa não cairá, o casamento não será destruído de maneira externa, será destruído de maneira interna, que é pior ainda. É quando a pessoa está envenenada. Sabe, você imagina, deixa eu ilustrar algo aqui. Imagine uma cobra venenosa, extremamente venenosa, e ela vai morder uma formiga que está andando sobre ela mesma se morde. Só que ela não é, por exemplo, estou aqui só ilustrando, tá? Não que estou dizendo que na biologia existe isso. Só que ela não o próprio veneno fere ela, então ela mesma se mata com o seu próprio veneno. Ela se morde, naquela própria mordida, ela injeta o veneno nela e ela começa a passar mal com o seu próprio veneno. Assim são pessoas que não conseguem tratar, são pessoas doentes que não conseguem tratar as coisas que estão acontecendo internamente dentro de si. São pessoas que não podem ouvir nada, são pessoas que querem que tudo esteja do jeitinho dela, que senão elas ficam ofendidas, e quando elas estão ofendidas, elas mesmas se envenenam. Não estão falando nada para o marido, não estão falando nada para a esposa, o marido para a esposa, mas estão feridos lá dentro. A mágoa, a tristeza, e Satanás está vencendo. Satanás está ali fazendo com que aquela pessoa, aí o marido está tranquilo. Há um certo ditado chinês, me veio aqui à mente agora, de um homem, aqueles vasos nada era para aquele homem, mas elas mesmas se afligiam, e ele disse: nada aconteceu, esses vasos nada são. E ali ficava um grande ensinamento para aquelas pessoas. Elas mesmas se envenenavam, elas mesmas se estressavam, falta de maturidade. Muitos casamentos estão assim, sem comunicação, cada um quer fazer uma coisa de um jeito. E porque assim, irmãos, é complicado ou complexo falar sobre casamento, porque cada casa é um caso, e cada fase do casamento tem uma coisa. Mas falando, e o tema é fundamentos, né, de um casamento saudável, eu vou ter que tentar abranger aqui de maneira
sucinto, né, de maneira superficial, mas a realidade é a seguinte: tem muita gente que quando antes de casar, conversa, fala dos sonhos, fala das idealizações. Se o marido está querendo um emprego, a mulher ora, jejua para que o marido consiga um emprego, ela está ali. Se ele sabe que ele gosta de uma coisa e ela tem uma condição para comprar, ela vai comprar, ela vai fazer isso. Por quê? Porque ela ama o marido, ela quer o bem do marido, ela está ali com o marido, ela é um com o marido. Então, quando você vê a mulher, você está vendo o marido dela junto. Mesmo ela estando só, você vê nela o marido. Porque ela parece com o esposo. Ela tem um gosto do esposo. Vocês estão entendendo? Uma só carne. Agora, quando você olha para a mulher que não vê o marido, rapaz, é tudo diferente. É triste. Porque o mistério de Cristo e a igreja é o mesmo, Paulo diz, do casamento. Se você olhar para mim e não ver Cristo em mim, é a mesma coisa de você olhar para a tua esposa, ou alguém olhar para a tua esposa e não ver o esposo nela. Mesma coisa. Você vê que os gostos não são os mesmos, que o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, ou vice-versa, né? Porque tem marido também que não tem cabeça. Não tem cabeça não. É a mulher que tem que ser a cabeça. Não estou concordando do ponto de vista bíblico, mas se não for cabeça, não vai ter nenhum cabeça. E esse é o problema, né? É outro problema que é meninice, né? Depois a gente vai entrar nessas questões. Então, a falta de comunicação, irmãos, é uma das maiores brechas do casamento. Faltou comunicação, Satanás vai estar operando, principalmente nos primeiros anos de casamento, aonde a infantilidade está ali, aonde a inexperiência está ali, aonde a juventude não sabe como resolver problemas, guarda dentro de si as dificuldades, está ali sofrendo, uma palavra lançada, a pessoa não tem coragem de dizer, olha, aquela palavra que você falou me feriu, não precisa falar na hora, não sabe dizer aquilo me feriu, aquilo me magoou. A outra pessoa ter a hombridade de dizer, perdão, eu não queria ter falado também aquilo, sabe, coisas básicas. Agora você vê alguém soberba, quando você dá um conselho para alguém, o esposo ou a esposa dá um conselho para um dos cônjuges, dá um bom conselho, por exemplo, olha, vai orar um pouquinho, vamos orar, então a pessoa já fica ali como se tivesse, porque no fundo ela quer ser a sua própria cabeça. Este é um grande problema, e se você não vigiar na instrução, se você não entender qual a tua posição, se você não entender que a comunicação é necessária, tem uma coisa que está saindo do ponto, converse, acerte, porque haverá tempo, se você deixar isso para os anos passar, e os anos vão passando, a única coisa que vai acontecer é Satanás vai destruir o casamento, mas sabe como? Assim, ninguém vai ligar mais, ninguém vai estar aflito internamente, ninguém, cada um por si, ficou de tal jeito que ninguém, pode ter uma coisinha, ninguém está ali, só que funciona assim, se a mulher, escute bem, se a mulher não se submete ao homem, aquilo destrói o homem, porque aquilo é o dever da mulher. E se o homem não ama a sua esposa, aquilo destrói a mulher. Não, escute o que eu estou dizendo. Estou falando diante de Deus. Estou falando do princípio espiritual. O homem começa a se afastar mentalmente no coração da mulher, ele não precisa nem discutir, basta ele começar a ficar ali mais isolado ali, o próprio Espírito Santo vai mexer naquela mulher, na esposa, vai afligir ela, vai ficar ali porque ela não está cumprindo seu papel e o dever dele para com ela não está sendo cumprido e ela fica ausente daquela porção de Deus. A mesma coisa quando a mulher não se submete ao homem, está ali, o homem vai ficar aflito, o homem vai, porque ela não está. Irmãos, Paulo disse assim, olha, se você casou com um ímpio, eu estou usando a minha linguagem, não largue, mas a mulher justa santifica o homem, é a unção daquela mulher, a unção daquele casamento, que está santificando o seu lar. Se o homem o santo é ele que está santificando o lar, existe uma unção espiritual para isso. Agora, o ideal é você conversar, é você dialogar, é você focar. Provérbios capítulo 30, versículo 15, Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes no diálogo, o diálogo é necessário, a pessoa está perguntando uma coisa, Deus, mas só responda. Uma resposta branda, a Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor,
A pessoa pode estar o que for, a pessoa dá uma resposta para aquela pessoa branda, não é assim, calma, aquilo quebra, irmão, pode ter um arrogante que for, quebra, rapaz, não, olha, a vida não é assim, a não ser que tem que ser muito soberbo, viu, para passar por cima disso, porque aquela resposta, agora, se um está meio aflito ali, meio agoniado, e o outro dá a resposta à altura, começou a contenda. Então, como eu posso dizer, a comunicação é extremamente necessária, sim, mas tem que saber como conversar. Tem que saber como conversar. Se não souber como conversar, quanto mais conversar, mais briga. E tem tantos casais que não podem conversar. Tem tantos casais que não se dá bem e precisa estar com a internet para um lado, outro com o outro, porque não se dá mais bem. Ou é porque só vive brigando, ou é porque aquela pessoa tem a mente já cauterizada, ela não ouve e ela está daquele jeito, ela vive o mundo dela e ele vive o mundo dele e acabou. O casamento está destruído diante de Deus, está destruído, acabado, destruído mesmo. E aí a pessoa pensa assim que Deus está na coisa. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. E enquanto há sentimento no casal, ainda é pior. Porque você vai sentir como se fosse uma, eu nem digo rejeição, algo mais profundo, tem uma palavra para isso, fugiu da mente agora. É como se fosse como se você estivesse perdendo aquilo que era seu. E aí você vai ver que Satanás vai fazer isso. Vai tirar algo que você não valorizou. Irmãos, e o diabo ele aproveita. O diabo aproveita nessa hora para colocar algo que você não está ali cumprindo o teu papel. Ele vai estar ali. Ele vai fazer isso. Ele não vai dar em outra oportunidade, é nessa hora. É sempre nessa hora. O diabo ele é astuto. Precisamos focar no diálogo, no casamento, precisa focar no diálogo. Eu acho que sobre isso não precisa a gente aprofundar muito. E o poder da palavra no diálogo que você fala, da maneira que você fala. Tem gente que quer falar assim, olha, eu estou pensando em fazer isso, aí o marido diz, olha, não, ela nem fala mais nada, porque ela, já sei que não vai dizer, então pronto, tem gente que é assim, entendeu? Tem gente que é assim, é tão obstinado que só quer ouvir se tiver na mente dela aquela resposta. Tem que ser exatamente igual, se não for. Tem outros que o marido pode querer fazer uma coisa, tem um plano, olha, estou pensando em fazer isso aqui, e a mulher nunca está junto, nunca, para dizer assim, olha, eu estou aqui contigo, estou ali. Um dia eu já dei um exemplo para você uma vez, eu lembro, nunca esqueço, irmãos, a casa dos meus pais ali, quando compraram a casa, o papai derrubou ali as paredes lá, que era de barra, o terreno que eles tinham comprado, foram construir na casa, eu nunca esqueço disso, a mamãe pintava essa madeira preta, eu ia lá, ela estava pintando de óleo, saía todo melado de óleo, ele e ela. Pintando a casa, antes disso, quando nós morávamos na casa de favor, numa casa emprestada, quantas vezes eu lembro que era um cal verde, pintando ali, eles dois pintando. Ela sempre esteve junto com ele, sempre esteve. E não era porque ele ficava, vem me ajudar, não, era ela que tinha essa vocação. Era ela que tinha. São valores que já estavam nela. Hoje, cada um por si. Cada um por si. Está pensando em fazer uma coisa? A mulher é um jeito, o marido é de outro, e cada um por si. Se você não procurar resolver, então o poder da palavra, o poder da comunicação. E aí a gente precisa construir a maneira correta e destruir a maneira errada de falar, de comunicar. Porque se você não faz isso, irmãos, a palavra ela tem poder. Ela tem poder para destruir, ela tem poder para abençoar, ela tem poder para unir, tem poder para edificar, mas também tem poder para destruir, ela tem poder para perverter. A palavra tem poder. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida, irmãos, está no poder da sua língua. O que você ama é o que você vai comer. Se ama a vida, você vai comer da vida. Se ama a morte, você vai comer da morte. Você não vai comer de outro fruto. Então vigie com os teus lábios. Pare de contenda, larga com contenda. Não existe coisa pior do que um lar dizer, eu moro com uma pessoa aqui, estou casado com ela aqui, e vocês estão contendendo, discussões, né? Não tem coisa pior do que isso. E pior do que isso mesmo, irmãos, é quando é aqueles casal que já sai da agressão verbal e vai além. Vai para empurrão, vai além. Cada um tem que saber o seu lugar.
Se você não entender qual é a porção de Deus para a tua casa, para a tua vida, se você não entender que Deus está falando para você se acertar, é para se acertar. Então precisa ser promovido um ambiente, irmão, saudável, um ambiente onde as palavras têm que ser escolhidas cuidadosamente. Tem gente que não sabe nem sequer pedir um perdão. Tem gente que não sabe pedir perdão. Aconteceu já aqui na igreja, uma época, faz tempo, há muito tempo, acho que uns 2 anos. Aí o pessoal pedindo perdão para o outro, aquele culto que a gente pede, fala pro pessoal, aí teve uma pessoa, nem foi na igreja, ou foi, não lembro, na minha lembrança foi por telefone. Pastor, eu queria pedir perdão para o senhor, ou foi aqui na igreja. Eu não sabia nem porquê. Eu disse, mas por que não? Deus sabe. Então eu tenho que pedir perdão para Deus, não é para mim. Não é para mim. Se Deus sabe e não está pedindo perdão, nem eu não sei como é que eu vou perdoar de uma coisa que não me magoou, que eu não sei nem. Aí se eu souber daquilo, aí se magoou ou não, eu digo, ó, irmão, magoou, mas eu perdoo. Se não magoou, eu digo, não, irmão, não se preocupe não. Não se preocupe. Não se preocupe. Então a coisa é essa. Tem gente que não sabe, é pesado na palavra. É pesado, não sabe resolver nada. Não tem capacidade nenhuma espiritual de humildade para dizer assim, olha irmão, ou então irmã, olha, eu pensei mal de você, eu tive esse pensamento aqui. Não, a pessoa já fala logo, eu tô querendo te esganar, Satanás. Tem gente que é assim, não sabe resolver nada, e joga o fardo para cima dos outros. Isso é diabo puro, irmãos, é diabo puro. E no casamento, se você não souber a maneira certa de resolver as coisas, e se não entender que a palavra tem poder, se você não entender que a palavra tem poder, irmãos, dê o teu melhor. Dê o teu melhor. Dê o teu melhor. Se esforce enquanto há tempo. Né? Se esforce. Se esforce. A morte e a vida estão no poder da tua língua. O que você escolher vai ser isso que você vai comer. Escolha sabendo que você vai escolher algo e você vai comer daquilo. Então, invista tempo no teu relacionamento, vai sair, vai para a praça um dia desse que não tem culto, vai tomar junta dinheiro para comprar um sorvete, né? um pastel de noite não vende um cachorro quente, vai se envenenar com essas coisas lá, eu me enveneno de vez em quando, né? Vai se envenenar, irmãos, com isso. Não é o fato de você, não, é caro fazer isso, mas vai ficar na lembrança dos teus filhos, vai ficar na lembrança da tua esposa, do teu esposo, um dia esse tempo vai embora. Esse ato de você estar querendo andar com teu esposo, um dia vai embora, porque você não fez as coisas da maneira correta, e não tem coisa mais bonita do que você ver um casal que você olha assim, vê unidade, você vê união, você não vê briga, você não vê discussão. Uma mulher que sabe o lugar dela, sabe, irmãos, uma mulher que sabe o lugar dela. Eu vou dizer para você, uma mulher que sabe o lugar dela, ela consegue qualquer coisa do marido. Ela consegue qualquer coisa. Mas que não sabe, ela perde a oportunidade. O marido fica mais distante, o marido fica mais longe, porque ela não sabe qual é a riqueza dela. Ela não sabe que saber pedir da maneira correta é melhor do que querer mandar no marido. Ela não sabe que saber falar algo de uma maneira quebra o coração do marido. E ela quer fazer as coisas e aí que tá. A pessoa se frustra sozinha, porque ela quer governar o marido não governa. Esse é o problema. E assim é o varão, né? A mesma coisa. Ele tem, lá em casa é o seguinte, eu dou meu exemplo, né? Lá em casa eu não trato nada com ignorância lá em casa. Eu tenho autoridade lá em casa. Eu só não uso da autoridade que eu tenho, como eu devo usar, porque minha esposa nunca levantou a voz para mim. Nunca levantou. Lá em casa lá é tranquilo. Só que assim, irmãos, se eu disser assim, se eu pedir ela, pega umas folhas bem ali para mim, faz um chá. Se ela fizer, amém. Se não fizer, tá aqui, ela sabe, eu não peço de novo não. Eu não peço. Se não fizer, não peço. Principalmente se for assim, te pede uma coisa, sempre esquece. Eu não peço. Eu fico sem, ou então eu me viro para fazer, eu peço alguém, mas eu não peço mais. É uma coisa minha. Mas discussão eu não discuto. E nem perco meu tempo dizendo assim, oh meu Deus, a minha mulher não quer fazer. Eu perder meu tempo com isso? Vocês estão entendendo?
Então, assim, a maturidade, ela faz com que você entenda. Agora, passar por cima da minha autoridade é outra história. Passar por cima da minha autoridade é outra história. E eu aceito, passar por cima de mim em alguns aspectos. Amém. Mas a minha autoridade fala, se eu falei assim, olha, isso é desse jeito, tem que ser daquele jeito, acabou. Tranquilo. E não quer dizer que é um melhor modelo para vocês, não. Não quer dizer. Porque tem mulher que só vai mesmo se você tiver braço firme, senão quem manda é ela. E eu vou dizer para você, essa mulherzinha minha aqui, se você vê caladinha desse jeito, mas se eu fosse fraco, irmã, ela mandava em mim, que eu vou dizer para você. Mandava mesmo. Mandava mesmo. Eu não discuto, não. Mas eu seguro ali. O dia desse, o Gleides com os negócios lá, o negócio botando força para um lado, a irmã Sandra, irmão Gleides, jumento velho, pega esse negócio para colar. Isso meu marido não é desse jeito, não. Não estou falando mal, não, viu, irmãos? Então, não vai. Se não for do jeito certo, não vai. Não vai. Ou vai do jeito certo, não vai. É assim, sabe a sua posição, não sai da sua posição, mas para que contenda, para que brigar com... Amém. Irmãos, olha, todo mundo que sai da sua posição, aqui o texto, você atrai a própria morte para você. Senão é para você. Um obstinado destrói a sua própria vida. Um obstinado sempre destruirá a sua própria vida. Então, evite contendas, né, discussões. E às vezes, irmãos, nós discutimos por causa do orgulho. Tem muitas discussões que acontecem em casa por causa do orgulho. Aí você é orgulhoso, ou a irmã é orgulhosa, aí tem uma coisa que está acontecendo, o orgulho vem e faz você de falar algo. Aí quando você ouve uma coisa, não, tiver uma oportunidade, eu vou falar, vou esfregar na cara dele ou dela isso aqui. Isso é diabo puro, que fica meditando o que vai falar. Irmãos, eu vou dizer para você, se um dia da minha vida eu meditei, eu vou dizer para você, alguma coisa para falar para alguém, eu vou dizer para você, meu irmão, minha alma é descansada com essas coisas. Eu não estou nem falando no sentido de casar, estou falando de qualquer aspecto. Eu não medito nada, meu coração é tranquilo. Eu não guardo mágoa de ninguém, de nada, nem mesmo de pessoas que ficam falando, acusando um monte de coisa. Eu não guardo nada, irmãos. Amém, Senhor. E nem perco o meu tempo. Eu acho que o meu tempo é precioso. Eu dou sim o meu tempo para pessoas que querem algo, que está ali. Mas assim, se não quer, amém. Se não valoriza, amém. Então, às vezes nós perdemos muito tempo com brigas por causa de orgulho. Pessoa com orgulho quer dizer que está certo. Sem discussão. Agora, assim, é mais fácil esse que é o negócio. Posicionamento. A igreja, ela tem que ter, nada pode ser relaxado. Nada pode ser relaxado. Nada. Casamento não pode ser relaxado. A educação dos filhos não pode ser relaxada. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. Então, e aí entra, às vezes a gente quer brigar por causa do orgulho. Não sei o quê, porque a autoridade é minha, e não sei o quê. Não é por isso não. Se eu tiver de cobrar ele, vai ser por causa que as coisas estão saindo do ponto. Um dia eu disse assim para ele, irmão Gleides, toda vez que você chegar, a primeira coisa que faz, deixa o ventilador ali ligado para mudar aqui, ficar quente. Ele nunca fez isso. Nenhuma vez. Eu pego, ligo lá na tomada. Amém. Nunca chamei a atenção dele. Nunca. Porque aquilo era para mim. Vocês estão entendendo? Era para mim. Então, se a pessoa não acha importante o que eu pedi, amém. Assim, irmão, depende. Assim, eu não me autovalorizo. Mas eu não procuro me desvalorizar. Então, houve um companheirismo aí. Acho que foi o aniversário da irmã, não lembro, foi do irmão Jadilson. O meu filho falou assim, pai, você não vai para o companheirismo? Não, eu disse, eu não estou nem sabendo companheirismo. Ela estava quase indo lá, eu não estava nem sabendo, não vou não. Eu nem fui. Se quisesse que eu fosse, teria me falado mais cedo. Ou foi de você ou foi da minha mulher. Mas é raro. Eu dei. Então assim, mas para mim não me feriu. Vocês estão entendendo agora? Eu estou falando dessas coisas para vocês entenderem que tem gente que essas coisinhas fica morrendo por dentro, se acabando por dentro. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que eu estou dizendo, que a implosão, tem gente que está se acabando por dentro. Irmãos, eu não tenho vaidade nenhuma. Eu não ligo para nada. Agora, só não tente passar por cima de mim. Não tente passar por cima da palavra de Deus. É só isso que Deus quer. Não passe por cima da palavra de Deus. Não passe por cima do teu esposo.
É isso que a Bíblia está ensinando. Não passe por cima, né? A esposa não passe por cima do esposo, o esposo não passe por cima da esposa. Faça da maneira que a Bíblia ensina. Discussões, para quê? Nós estamos discutindo uma coisa. Para que vai falar de maneira grosseira, se a Bíblia diz que a palavra falada de maneira dócil, ela quebranta a alma? Para que você vai falar de maneira... Conversa, é para conversar? Conversa. Tem gente que não sabe conversar, começa a conversar, já entra um negocinho, porque, irmãos, é quando a pessoa é obstinada, tem que ser daquele jeito, já fica irado, porque é dessa forma. Esse é o problema. E aí você vai ver que muitas vezes, como eu disse, a discussão é quem vai vencer. Dois discutiram uma coisa que não é que... Irmãos, quando uma discussão acontece para ver o que é certo se fazer, amém, é louvável. Olha, isso aqui, não, vamos fazer isso aqui, amém. Agora, quando a discussão é para ver quem está certo, Deus já foi embora disso faz muito tempo. Quando eu falo de discussão, não estou nem falando de gritar, não. Estou falando do simples ato de uma conversa. Um simples ato de uma conversa. E aí as pessoas tendem a não valorizar o que Deus está fazendo, né? Amém, meus irmãos? Então evite contendas, evite. Provérbios 13:10 diz assim: a soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Então, quando você é soberbo, você só vai procurar contenda, mas quem é sábio vai pedir conselho. Vai pedir conselhos. O sábio pede conselhos, sempre vai pedir conselhos. Mas o tolo, irmão, não quer conselho. Não quer conselho. Teve um irmão, não congrega com a gente, passou pouco tempo com a gente. Às vezes falava uma coisa assim: o que o senhor acha disso aqui? Aí eu dava um conselho para ele. Não, mas eu vou por aqui, não sei o quê. Irmãos, eu dei 3 conselhos só na minha vida todinha para esse irmão. As 3 vezes ele rebateu. Quando o irmão falava assim: eu estou pensando em fazer isso aqui, ele ficava calado. Ele está falando que está pensando em fazer. O que você acha? Disse: irmão, eu acho que o senhor deve fazer o que você está com vontade. Ele quer conselho? Você acha que quer? Não quer. Se o filho teu pede um conselho: pastor, pai, eu estou querendo fazer não sei o que. Não, meu filho, é isso aqui. Não, mas é porque não sei o que. Irmãos, é 2 coisas. Ou você corrige, ou você deixa a pessoa se arrebentar. Só tem essas 2 coisas a fazer, porque a pessoa não quer conselho. Ou manda logo: faz o que tu quer fazer logo, faz o que está na tua cabeça. Ou você diz abertamente para a pessoa perceber que é obstinada, mas não perca tempo. Mas se você quer resolver o teu casamento, aprenda que esses princípios precisam ser guardados. Aprenda que esses valores os valores fundamentais do casamento. Eu não estou trazendo nada, irmãos, que não é fundamental. Estou só trazendo questões fundamentais e superficiais. Não estou nem aprofundando, porque nós teremos aí cultos sobre essas questões. Amém? Então, buscar resolver conflitos com humildade. Nós temos alguns conflitos aqui. Busca humildade. O que é melhor? O que é certo? Não, mas está escrito que a mulher tem que ser assim. É assim que você acha que vai resolver? Que você vai botar a mulher debaixo como se fosse seu capacho? Não vai não, meu irmão. Principalmente se for obstinada. Vá da maneira correta. E a mulher: não, porque o homem só quer não sei o quê. Também não vai não. Não vai. Então, primeiro, resolva você como indivíduo. Aprenda a ouvir. Me magoou. Aprenda a sofrer em silêncio, pedir perdão para Deus. Ou o varão ou a varoa que magoa, que tem palavras difíceis, aprenda a pedir perdão, aprenda a acertar. Porque, irmãos, quando a coisa fica longe, quando a coisa você fica distante de Deus, você nega até verdades de Deus. Você nega até verdades de Deus. Então é necessário que você procure entender essas questões. Então a maturidade é fundamental. Eu vou já encerrar. E ouvir com atenção. A maturidade e eu saber ouvir com atenção. Pessoas imaturas já ouvem algo interpretando aquilo que ouviu. Falou isso bem por causa disso. Falou isso bem porque quis dizer aquilo. Sabe, pessoas imaturas, inseguras, que você tem. As pessoas imaturas, elas são tão imaturas que elas são inseguras de si mesmas. Elas ficam com medo do que os outros podem pensar dela. Elas ficam com medo do que os outros podem achar. Elas ficam com medo do que os outros podem pensar. Não, porque se eu fizer isso, vão pensar não sei o quê. Sabe, isso é insegurança. É coisa de menino.
que quer aparentar ser tão bonzinho para os outros, mas no fundo não é nada de bom. E aonde devia cuidar mesmo, de quem devia dar atenção mesmo, de aonde devia, não faz. Às vezes não cuida da família e quer cuidar dos outros. Esse é o problema. Quando você sai do fundamento, você deixa o fundamento. Então, a maturidade e saber ouvir com atenção. Então, o crescimento espiritual, irmãos, está associado também ao crescimento emocional. Se você emocionalmente, você pode crescer espiritualmente, mas se você emocionalmente for um desastre, você mesmo se afundará. Tem dia que você está assim, ó, assim, não sabe por quê, uma tristeza. Você vai ver que a tua vida espiritual está lá embaixo nesse dia, porque o teu emocional segue o espiritual. Então, a vida emocional precisa estar madura, para que você está vendo uma coisa e você diz, não vou deixar Satanás. Sabe a maturidade que você está com você ali, com Deus ali? Não vou deixar Satanás tirar a minha paz, não vou deixar isso. Sabe, é isso. Tem uma coisa que está te afligindo. Se está te afligindo, vai lá acertar. Esse é o problema de nós, irmãos, que tem coisas que estão nos afligindo e você não vai resolver. Se for você internamente já largou de mão, amém. Mas se dentro de você está te afligindo, se dentro de você ainda está te afligindo, vá lá e resolva. Seu rapaz, olha, eu não queria que fosse assim. Se você que está gerando problema, vai lá e diga, me ajude, me dá força. Eu sei que eu estou fazendo essas coisas aqui, é eu que não estou. Sabe, faça isso. Se você não tiver atenção para o teu esposo, se você não der atenção para a tua esposa, a coisa não vai. E esse é o problema. A maturidade, ela leva à sabedoria. E a sabedoria, ela quando você é maduro, você sabe ouvir. Alguém maduro, ela é amante do conhecimento. Toda pessoa madura, ela vai amar. Eu não estou falando conhecimento histórico, estou falando conhecimento de letras. Estou falando amar sabedoria, o conhecimento da sabedoria. Quem é sábio, ouve um conselho e tenta mastigar, olhar como um diamante, olha naquele ângulo, olha no outro, reflete, porque ela é madura. Quem não é, ela ouve algo, na hora ela tem uma resposta para dar. Se dá um conselho que ela mesma pede, ela logo na hora tem uma coisa para falar. Porque é como lançar aos porcos as pérolas. Lançar aos porcos. Certa feita, o irmão Brana deu um conselho para a mulher dele. E a mulher dele não quis ouvir. Ainda fechou a porta, não é isso? Você lembra? Fechou a porta, nem para discutir, só não deram ouvido. Ele falou assim mesmo: as pessoas viajam de avião só para pegar um conselho meu. As pessoas viajam o mundo inteiro para tomar um conselho meu, e eu te dando um conselho. E ela fechou a porta, pá, ficou até doente, né? Gerou um problema de saúde nela. É isso. Os porcos desvalorizam sempre os conselhos sábios, porque elas traduzem aquilo como algo comum. Elas nunca entendem de onde vem o conselho, porque ela não chega sequer a meditar. Mas é mesmo meditar. Elas não têm. Elas não fazem isso. Elas nunca vão fazer isso. São inseguras, são imaturas e ainda não têm experiência nem comunhão com Deus. Então a maturidade, ela sempre vai levar o homem a saber ouvir. Não é ouvir, é saber ouvir. Tiago 1,19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem tem que estar pronto para saber ouvir. Ouça. Doeu, seja tardio para se irar. Doeu, mesmo que seja alguma coisa, esteja pronto para ouvir. Doeu, mas serve para o teu crescimento. A não ser que você está se envolvendo com alguém que não serve para você. Serve para o teu crescimento. Medite naquilo que foi falado. Medite. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então, saber escutar atentamente, sem interrupção. Às vezes uma pessoa está falando uma coisa e você já está interrompendo. Antes de falar, você está interrompendo. É uma discussão, a pessoa, antes de terminar de dizer, ela já está dizendo outra coisa, quando é discussão. E quando a pessoa, ela vive no mundo dela separada, é assim: você fala um assunto, a pessoa, na hora que você termina, esperando que aquela pessoa vai falar do assunto, ela vai falar de outro. Ela vai falar de outro, porque ela não tem conexão nenhuma com seus pensamentos, ela não tem conexão nenhuma com seus desejos, e sequer tem curiosidade, e sequer tem participação, e sequer tem atuação, e sequer tem prazer nas suas conversas, e ela é um obstinado, ou ele é um obstinado, sempre vai ser. E aí você só observa, os sinais estão aí.
E aí, ou vai esperar Satanás terminar de destruir tudo, ou você vai ver que essas coisas estão sendo erradas, está tudo errado, e você vai ter que trabalhar agora e dizer: meu Deus, meu lar está todo destruído, está parecendo tão bonito, está parecendo tão bom, mas eu estou vendo que Satanás é que está reinando aqui em casa. Eu estou vendo que Satanás já me enganou, a minha mente, eu vivo no meu mundo da lua, eu vivo da minha maneira, eu estou fazendo isso aqui. Satanás está ali reinando sobre você, já que teu marido não é o cabeça. A esposa, o esposo quer viver o seu mundinho com seus amigos, ele tem umas amizades dele, ele tem que sair, ele tem que, sei lá, aqui no interior a gente não anda viajando para muito lugar, né? Vai para a zona rural, vai para um boizinho, aí quer estar nas amizades, quer estar ali, as suas prioridades, não é família, não é família, cada um vive no seu mundinho, esse é o problema, Então, quando você vê uma pessoa falando e o outro não dá atenção, fala outras coisas, e aquilo é comum. Aquilo é comum. Você está falando uma coisa, a pessoa está vindo com outra, nada a ver. Você está falando uma coisa, se qualquer pessoa se meter, ela dá ouvido a outra coisa. Pô, irmãos, ou você largue de mão, ou acerte. Acerte enquanto tem que acertar. Largue de mão no sentido que eu falo assim, não se frustre, porque aquela pessoa já está daquele jeito mesmo ali, só Deus para mudar. Ou ambos precisam acertar e ambos precisam cumprir. Aí entra a comunicação. Olha, pai, eu sou desse jeito, me ajuda, eu tenho que mudar nisso aqui. E aí sim, um pede ajuda ao outro, a coisa vai. Mas se for só um, ou se um só se frustrar, esse é o ponto. E o Espírito Santo, pode orar, pode jejuar, pode viver vida religiosa que for. Eu tenho texto bíblico para falar isso. Pode fazer o que for. Olha quão distante está. O modelo está lá, escrito. Dentre as escrituras, Atos 7, está escrito. O padrão está lá. O padrão está ali. Então, qual é o fundamento do casamento, irmãos? É a unidade. Você lembra que eu comecei falando que se você olha para a esposa e não vê o esposo? Que triste é você olhar para a mulher e não ver nada, nenhuma característica do esposo. Não vê nada. Um homem, por exemplo, o marido está pensando em comprar uma moto. Aí a esposa sabe, porque os dois têm o mesmo plano, né? Aí como é que tá conversando com as irmãs, conversando exemplo, né? Aí nós vamos comprar, se Deus quiser, nós estamos lutando aqui, nós já temos isso, eu só estou dando exemplo, tá? Então, porque ela tá junto, você pergunta uma mulher ali, quando não sabe nada do marido, não sabe nada dos planos, não sabe nada de nada, que está sendo feito, que vai ser feito, que não foi feito, porque cada um vive no seu mundo. Entenda que a comunicação é extremamente importante. Vou repetir, entenda que a comunicação é extremamente importante. Entenda que você precisa construir o pavimento da tua casa. E o pavimento tem a ver com o poder da tua palavra, saber o que está falando, não é isso? Precisa construir da maneira correta, você precisa evitar contendas, e quando chegar a acontecer, as suas contendas, precisa ser alguém, um de vós tem que ter uma calma e dizer, olha, calma, e apassivar, e chegar a conversar no momento certo. Se tem algo para ser feito, é fazer. No meio das discussões, quando eu falo de discussões, da conversa, não estou falando de contendas, estar sempre buscando um bem comum, sempre buscando um bem comum. Pessoa que não sabe ouvir, ela nunca estará apta a falar nada. Quem não sabe ouvir nunca estará apto a falar nada. Eu particularmente, eu falo de mim, eu mesmo não dou ouvido para ninguém que não está disposto a ouvir. Eu não dou ouvido a ninguém que não está disposto a ouvir, porque ela não tem nada a falar, porque ela não tem nada a ouvir, e ela tem que estar pronta para ouvir, para depois falar. Eu tenho que estar pronto para ouvir, para depois falar. E quando eu estou pronto para ouvir, eu vou entender a sua razão, eu vou entender teu fundamento, eu vou entender as suas necessidades. Posso não concordar com elas, mas eu vou saber ouvir, vou até me compadecer, mesmo não concordando. E eu vou falar de uma maneira que não vai diferir, mesmo não concordando. Esse é o ponto. Quantas vezes eu já conversei com pessoas aqui
E fui bem tranquilo. Uma pessoa, pastor, estou querendo fazer isso. Olha, irmãos, o conselho que eu te dou é isso. Mas se você quer fazer isso aí, amém. Mas o conselho é isso. O conselho é isso. Nunca fiquei jogando na cara, viu? Falei isso e não fez, padeceu. Nunca fiquei. Nunca. Então, o fundamento é esse, a maturidade, saber ouvir, amém? Para encerrar aqui, eu vou só falar de maneira bem aberta, bem superficial sobre o perigo da casa dividida. O próprio Jesus disse em Mateus 3:25 assim: e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra ela mesma, como é que ela se divide, irmãos? Como é que ela se mantém? Imagina essa casa aqui, teve um terremoto, ela abrindo duas bandas, ela segura? Se ela se dividir, ela não fica em pé. O casamento ali é o casal, se dividir, não fica em pé. Pode fazer o que for, pode não ter contenda, pode não ter nada, não fica em pé. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, Satanás vai achar uma brechinha e vai entrar. E quando ele está conseguindo, quando for alguém de oração que está orando, meu Deus, me ajuda para não cair nisso, me ajuda, está orando ali, porque se não for, vai cair. E vigiar, porque Jesus disse que a casa não subsiste em pé. Vai cair. Pode esperar que vai cair, mais cedo ou mais tarde vai cair. Porque Jesus disse isso. Então, se nós não entendermos, irmãos, que nós precisamos olhar de maneira correta para um lar, para uma casa. Recém-casados, vocês recém-casados, entendam a sua porção. Os que estão mais velhos, procure resolver, que só um não resolve, não vai resolver. Então procure resolver. Amém? Amém. Às vezes você olha, como eu disse, para a esposa e não vê o marido, olha para o esposo, não vê a esposa. Pode procurar, tem algo errado naquela pessoa, tem algo errado. Vai ter sempre algo errado. É o orgulho, é a vaidade, é o individualismo, é os seus fundamentos individuais, a sua prioridade individual. Mas ela sempre vai ter o seu próprio fundamento. Ela sempre vai ter a sua própria base dela mesma. Ela não está baseada no esposo, ela não está baseada em nada além dela mesma. E aí você olha, você vê uma pessoa apagada. A pessoa que se apaga. Não seja apagado. Entenda, irmãos, que um casamento sem brilho é trevas. Se a luz se apaga no meio da escuridão, porque não existe luz no meio da clareza. A luz, nós somos a luz em meio à escuridão. E se a luz se apaga, trevas é o nosso lar. Seja luz. Guarde os princípios. Entenda. Desculpe, eu sei que parece estudo da maneira que eu estou pregando hoje, mas era necessário falar. É necessário. Os irmãos de Chapadinho, Itapecuru, guarde a tua casa. Os irmãos de Vargem Grande, guarde a tua casa. Vocês obstinados, ou nós obstinados, vigie. Olhe onde foi que você caiu, quando começou a tua obstinação. Tente lembrar como você era com a tua esposa, como você era com o teu esposo, os cuidados que você tinha. Tente observar. Observe. Que às vezes um cachorro precisa de ajuda, você ajuda o cachorro. Mas não tem a mesma facilidade para ajudar dentro da tua casa. E Deus vê tudo isso. Então a gente precisa entender que Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar?